A paz do Senhor Jesus para todos inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo. Na live anterior, nós afirmamos duas coisas. Primeira coisa, que ninguém seria declarado justo diante de Deus confiando na sua própria justiça, ou seja, naquilo que faz de bom ou naquilo que não faz de ruim. E a segunda coisa que nós afirmamos é que todo homem se encontra exatamente na mesma situação diante de Deus. Todo ser humano é culpado diante de Deus, seja ele bom ou mau. E para deixar claro o porquê que todo ser humano é culpado diante de Deus, que nós vamos examinar dois textos hoje. O primeiro se encontra lá em Romanos capítulo 5, verso 14, 17, 18 e 19. O segundo se encontra lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. Primeiramente vamos estar lendo em Romanos, capítulo 14, que diz assim, versículo 14, que diz assim: No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Agora, verso 17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Verso 18. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Agora, verso 19. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Agora, Tiago. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Bom, a primeira coisa que Romanos nos ensina é que aquilo que nos condena diante de Deus não tem origem em nós, mas tem origem em Adão. Aquele único pecado que Adão cometeu é que nos condena diante de Deus. E é o que torna coloca todo ser humano na mesma condição, seja ele bom ou mau. Agora, o que nos leva à pergunta: por que aquele pecado que Adão cometeu é colocado na nossa conta? Não, por causa da seguinte questão. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou Adão, ele elegeu Adão como representante legal de toda a raça humana. Da mesma forma que acontece quando nós elegemos um representante a cada 4 anos, e tudo de bom ou de ruim que esse representante fizer recairá sobre nós, foi o que aconteceu. Deus, ao eleger Adão, nosso representante, aquele único pecado que Adão cometeu, assim que nós nascemos, já é colocado na nossa conta. Aí, o apóstolo Tiago diz, na sua carta, que falando da lei de Moisés, que tem 613 regras lá, ele está dizendo, olha, se você não conseguir cumprir uma única regra dessa lei aqui, você se torna culpado de quebrá-la integralmente, ou seja, é como se nós tivéssemos quebrado toda a lei de Moisés. Então, o que ele informa é que um único pecado basta para nos tornarmos culpados diante de Deus, e é esse único pecado que Adão colocou na nossa conta. Então, todos que nascem tem como representante Adão, é culpado pelo pecado que Adão cometeu. Aí nós poderíamos alegar diante de Deus e dizer: nossa, o Senhor está sendo injusto por colocar na nossa conta algo que nós não fizemos. Para que nós não tivéssemos esse argumento diante de Deus, é que o nosso Senhor Jesus Cristo se fez carne. E ao contrário de Adão, que não conseguiu cumprir um único mandamento, nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu os 603 mandamentos que estão registrados na lei de Moisés. Por isso, quando nós declaramos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus nós estamos dizendo o seguinte aqui: Deus, a partir de hoje, Adão não é mais o meu representante legal. A partir de hoje, Jesus Cristo de Nazaré é que é o meu representante legal. Então, a partir desse momento, Deus não coloca mais na nossa conta aquilo que Adão fez, mas passa a colocar na nossa conta aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Um quebra e o outro cumpre a lei. Então, o que nos torna justos
diante de Deus e nos faz obter o perdão de Deus é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso e nada além disso que nos torna justos diante de Deus. Simples assim.